Olá, tudo bem? Eu sou Márcia Sarubi Lipman e hoje eu vou conversar com vocês sobre a possibilidade de a gente utilizar o Design Thinking, que vem a ser um modelo de pensamento do design, como um método para resolver conflitos. Que tipo de conflitos? Conflitos interpessoais, quer, quer queira aqueles que têm uma dimensão jurídica, quer aqueles que não têm uma dimensão jurídica. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, certo? Eu sou Márcia Sarubi Lipman, como eu disse, eu sou professora da disciplina Formas Consensuais de Solução de Conflito, desde o ano de 2002, aqui na Universidade do Vale do Itajaí. Sou autora de algumas obras jurídicas voltadas à resolução de conflitos, publicadas aqui no Brasil. Tenho orgulho de dizer que fui, né, e sou a primeira professora a trabalhar a disciplina Visual Law, né, e trazendo, então, essa visão do legal design, do pensamento do design para o direito, em sede de graduação em Santa Catarina, assim como sou uma das fundadoras do Lab Nova Jur, o primeiro laboratório, então, de inovação jurídica no campo universitário em Santa Catarina. Essas pesquisas, voltadas, então, ao uso do design, ou melhor dizendo, do design thinking, que é o pensamento do design para a resolução de conflito, tiveram início, por mim, já há algum tempo atrás, aí por volta de uns 8 anos, quando eu comecei a me familiarizar com o modelo de pensamento do design. E aí, eu busquei, na metodologia de Stanford, que é do Legal Design Lab, uma referência para poder pensar soluções voltadas à resolução de conflito. Então, aí mais ou menos por volta de 2017, eu comecei então a fazer algumas palestras e escrever um pouco sobre essa temática, assim como também fazer protótipos, vamos dizer assim, no campo da universidade, para verificar como que seria, ou como que é a aceitação dessa inovação no campo do direito. E hoje o que eu venho falar para vocês é um pouquinho sobre isso. Para que essa nossa conversa fique um pouco mais didática, eu vou utilizar alguns slides para que vocês possam, né, estar acompanhando. E quero dizer que eu estou muito honrada em estar participando desse evento. Agora, só um segundinho. Bom, o tema, então, da nossa conversa é o legal design, ou melhor dizendo, né, nesse caso, o pensamento do design unido ao campo do direito, certo? Design thinking mais o campo do direito, aplicado, então, à resolução de conflitos. Esse aqui que tem a imagem é um dos meus... Esse foi o meu último livro que eu organizei e escrevi, que foi Direito 4.0, Inovação na Resolução de Conflito, no qual a gente já começava a pensar um pouco sobre essa questão. Esse livro ele é de 2019, certo? Então, vamos lá. O que é o Design Thinking? É um modelo de pensamento que apresenta de forma simplificada como ocorre o processo de design na atualidade. Então, como é que um designer pensa? Então, tem um modo de pensar, um modelo de pensamento, que, de uma certa forma, é estruturado em etapas. Então, design thinking, forma didática de explicar como um designer pensa. E ele está estritamente ligado à maneira com que os projetos são desenvolvidos e se busca inovação. Então, comecei a refletir de que maneira que eu poderia utilizar o design thinking para resolução de conflitos de forma consensual. Por quê? Por mais que eu já tenha feito bastante pesquisa e já tenha atuado também com a arbitragem, que é um método heterocompositivo, eu sou obrigada a compartilhar que eu tenho realmente assim uma maior paixão pelas formas consensuais. Bom, e o que é o design thinking, certo? Mais o direito, o legal design. Ou seja, aplicação do modelo de pensamento do design para resolver problemas do universo jurídico. E, no caso específico, problemas, ou melhor dizendo, conflitos. Conflitos. Tendo como inspiração, como eu falei para vocês, um modelo do Legal Design Lab da Universidade de Stanford, que é, então, a precursora do legal design no mundo, porque a busca são de soluções empáticas, utilizando a tecnologia, então tem muito a ver também com ODR, Online Dispute Resolution, utilizar
né, todo esse universo, toda essa expertise das startups, né, para que a gente possa encontrar soluções jurídicas. O que é o legal design? Aplicação, no meu caso, aplicado à resolução de conflitos na esfera jurídica. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a utilização de recursos do legal design com foco no design thinking para a solução de conflitos sistêmicos, ou seja, complexos, multifatoriais, que não têm uma visão, vamos dizer assim, linear, somente causa e efeito, então ela está interconectada, por isso sistêmicos e complexos, na esfera jurídica, com ênfase no quê? Num exercício humanizado do direito. Ah, mas pode ter sido judicializado o conflito? Pode, como ele também pode não ter sido judicializado. Então, a lógica é que a gente possa atuar também de uma forma preventiva. Então, atuamos de forma preventiva, fazemos, então, o manejo do conflito e buscamos a resolução com base nesse frame. Outra questão muito importante. O design, ele não compreende somente o desenho de produtos ou serviços. Ele vai além. Quando a gente pensa em design, eu gosto de dizer que a gente pensa em cadeira, pensa em caneta, né? Pensa em algo, assim, muito mais palpável com relação a produto, mas não. Ele vai, então, ao encontro do quê? Ideias, desenvolvimento de ideias que aprimoram a função, valor e a aparência de produtos e sistemas para o benefício mútuo do usuário e das empresas. Então, temos várias formas de aplicar o pensamento do design. E por que não aplicá-lo ao campo da resolução do conflito? A gente pode dizer também que é uma abordagem sistêmica e complexa para manejar desafios, que funciona por meio quê? De ciclos iterativos e que se vale dos métodos empregados pelos designers para atender com sucesso às necessidades humanas. Então, se a gente busca uma solução, se a gente busca um dado resultado, que é a pacificação, por que não buscar atingi-la por meio do design thinking? Uma frase que eu gosto muito é essa também, tá? O fundador da IDEO. Não somos especialistas em nada, somos especialistas em um modelo de pensamento. Por isso que ele é migrável, a gente pode fazer esse processo de inovação e contextualização no contexto jurídico. O design, então, visa oferecer bem-estar na vida das pessoas e, para isso, identifica possíveis problemas de diferentes tipologias para, então, resolvê-los. Opa, aí acende mais uma luzinha. Podemos utilizar, sim, no campo do direito. Gente, se a gente olhar essa imagem e pensar num conflito, para mim, isso está muito associado. Então, temos um problema, ou temos um desafio, ou temos um conflito, e nós precisamos, então, desatar esse nó. E a gente pode utilizar várias ferramentas, vários passo a passos, vários modelos para encontrar uma solução. Então, design thinking. De que modo, então, o design thinking pode ser aplicado na resolução de conflitos? Então, eu vou trazer algumas possibilidades para a gente estar co-criando. Desenhando soluções. Então, entre o problema e a solução, existe um complexo processo que pode ser gerenciado através de inúmeras ferramentas, técnicas e pensamentos. Então, modelo de pensamento do design. Como é que a gente vai poder utilizar? De uma forma bem objetiva. Primeira etapa, criar empatia com o usuário. Então, ser empático e aprender com o usuário, ou seja, ser empático, criar empatia e aprender com a expertise do nosso cliente, do nosso mediado, certo? Ela é essencial. E até mesmo aprender a pensar como ele pensa, ou ela pensa, é fundamental para que a gente possa compreender um pouco melhor a dinâmica do conflito. Outro ponto, pensar de forma abdutiva e dedutiva. Então, utilizar tanto raciocínios lógicos e criativos, integrando, então, a parte da lógica com a criatividade. Meu Deus, para gerar opções de ganho mútuo, para fazer brainstorming, a gente precisa pensar de forma abdutiva e dedutiva. Fazer perguntas. Todo mundo que trabalha com formas adequadas de solução de conflitos sabe que fazer pergunta é essencial. Né, perguntar é uma arte. Então, a gente também vai encontrar isso, essa percepção no design thinking. Então, perguntas são essenciais para compreender e trazer clareza, reconhecer padrões e alcançar patamares de soluções inovadoras e disruptivas. Outro ponto, co-criar para gerar múltiplos olhares. Então, vamos lá.
Perceber a situação por várias perspectivas e ângulos é essencial. Trabalhar de forma colaborativa também. A busca, então, por caminhos menos causa e efeito, menos linearidade, mais sistêmicos, mais interconectados, também é uma forma de desmistificar o conflito, de compreender a sua estrutura e poder atuar de uma forma, vamos dizer assim, mais efetiva. Outro ponto fantástico do Design Thinking que a gente consegue migrar também para a resolução de conflito, prototipar. Tangibilizar as ideias e amadurecimento das propostas segundo as impressões do usuário. Então, pensa num acordo, né? Então, vamos construir um acordo, a gente vai colocar ali ideias, e aí a gente vai prototipar, e ver o quanto isso é aplicável ou não. Tenho certeza que quem está acompanhando a palestra está conseguindo, quem sabe, se visualizar em várias situações de manejo de conflito. Essa intervenção, ela é rapidinha, né? Mas na sequência, a gente vai poder ter um pouco mais de interação, um pouco mais de conteúdo que vocês podem estar buscando, então, no e-mail, através do Instagram. Por último não, continuando, iterar. Uma boa solução de problema raramente surge a partir da primeira ideia. Então, a gente tem que se abrir a múltiplas ideias. Então, o erro é visto como um processo de aprendizagem e ajuda a direcionar novos caminhos. Então, o não, lembrando, fazendo uma analogia ali com como chegar ao sim, é tão importante a gente receber o não para poder amadurecer o processo. E, caminhando ainda, as iterações são uma importante força de movimento. Então, eu vou e volto, né? Eu não preciso ficar preso. Benefícios do Design Thinking, então, para a solução de conflito. Inovação na resolução de conflito, que pode ser mais simples do que parece, um modelo mental compartilhado e focado na inovação, e construção de um espírito corporativo e mais criativo. O conflito, então, é visto como uma oportunidade e também trazendo uma otimização de custos. Com base, então, nessa breve interlocução, a ideia é que a gente possa despertar um pouco mais a curiosidade de vocês sobre como o Design Thinking pode ser aplicado na resolução de conflitos. Eu também dou treinamento nessa área, se tiverem mais interesse, tem outros profissionais que também atuam, e eu espero que eu possa ter contribuído, né, com a percepção de vocês sobre o Legal Design aplicado à resolução de conflito ou o Design Thinking aplicado à resolução de conflito. Muito obrigada.